Fala galera, eu me chamo Lucas e faço parte do grupo PET Física Unifap. Hoje trouxe duas questões bem tranquilas de fazer. Uma questão é sobre o equilíbrio de uma partícula, também conhecido como equilíbrio de um ponto material, e outra questão é sobre o equilíbrio de corpo extenso. Caso você não lembre como funcionam muito bem esses dois assuntos, pode ficar tranquilo que enquanto eu for resolvendo eu vou explicando. Então vamos lá. Vamos começar com o equilíbrio de um ponto material. A questão 1 diz o seguinte: o corpo representado na figura abaixo pesa 40 kg força. Ele é mantido em equilíbrio por meio da corda B e pela ação da força horizontal F. Dado AB igual a 150 cm, e sabendo-se que a distância entre a parede e o corpo é de 90 cm, calcule o valor da força F e a tensão na corda. Beleza, então o que está acontecendo aqui? O que ele nos diz? Nos diz que tem um peso aqui, tem uma corda AB, e tem um peso pendurado nela, esse peso aqui, esse bloco. E tem uma força F puxando esse fio para o lado. E ele diz que isso aqui tudo está em equilíbrio, né? Bom, você concorda comigo que esse bloco ele tem uma força para baixo, né? Ele tem um peso para baixo aqui. Então, para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que tenha uma outra força que esteja em sentido contrário, que seja igual a esse peso aqui em módulo. Para que ao somar elas não tenha translação, ou seja, esse bloco não vai se mover para cima nem para baixo, vai continuar parado. Horizontalmente, a mesma situação. A gente tem a força F aqui puxando para o lado, né? E é necessário que tenha uma outra força puxando para um sentido contrário para que esse corpo esteja em equilíbrio horizontalmente. E quais forças são essas? Bom, se a gente tem um fio e ele está sendo tensionado, então a gente tem uma tensão aqui, não é? E essa tensão ela vai ser decomposta horizontalmente e verticalmente. E perceba que quando eu decompor, a componente horizontal vai ficar na mesma direção da força F, só que sentido contrário. Então ela vai fazer o papel de balancear horizontalmente esse sistema. E enquanto que se eu decompor ela aqui na vertical, essa componente vertical vai ter o trabalho de balancear esse sistema verticalmente para que ele esteja em equilíbrio. Certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar essas componentes e fazer o somatório delas em cada direção. Sabendo disso, quais são as informações que o problema me dá para resolver esse problema? Eu sei que de A até B a gente tem 150 cm. Eu sei o peso do bloco e sei que do centro do bloco até a parede eu tenho 90 cm, né? Então, daqui de B até a parede eu também tenho 90 cm, porque você concorda comigo que esse tamanho aqui é o mesmo tamanho do centro do bloco até a parede, né? E esse ponto aqui na parede eu vou chamar de C. Então, anotando esses dados aqui no lado, a gente vai ter o seguinte. AB é 150 cm, que eu vou chamar de X. De C até B é 90 cm, que eu vou chamar de D. O peso do bloco é 40 kg força, ele quer a força e a tensão. Ok, eu disse que para resolver essa questão a gente ia precisar fazer a decomposição dessa tensão aqui, né? Só que para a gente decompor essa tensão, a gente vai precisar de um ângulo, formado aqui ou aqui. Nesse caso, eu vou escolher aqui. Esse ângulo A, vou chamar esse ângulo de θ. Beleza. Só que quem é θ? A gente não sabe, então temos que encontrar θ primeiro. A gente sabe a distância de AB, de B a C, mas a gente não sabe de C a A. E por que seria importante saber isso? Porque se a gente souber a distância de C a A, a gente consegue encontrar esse ângulo aqui, ó. Tá, de C a A, a gente não sabe quanto é, eu vou chamar de H e o que a gente quer encontrar. Vou deixar anotar aqui nesse bloquinho, antes de eu esquecer. Beleza, como é que eu encontro essa distância aqui de CA? Bom, a gente pode usar Pitágoras, né? E o que Pitágoras nos diz? Que a hipotenusa ao quadrado, no caso esse x aqui, né? Essa distância de AB, é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, D ao quadrado mais AH ao quadrado. Só que H a gente não tem, né? Então, vamos isolar H de um lado. A gente passa D para cá, isola o H e tira a raiz, passa a raiz dos dois lados e a gente vai ficar com raiz de x ao quadrado menos d ao quadrado. Então a gente substitui os valores que a questão nos dá. E isso aqui vai dar 120 centímetros. E eu vou deixar o cálculo aqui caso você queira ter certeza ou esteja com problema para resolver. Certo, eu copiei os dados aqui de volta. E também a figura. Como é que a gente vai encontrar a θ só tendo o comprimento dos lados aqui do triângulo? Bom, a gente pode usar a lei dos senos, né? O que a lei dos senos nos diz?
Caso você tenha um triângulo cujos lados são conhecidos, você consegue determinar esses ângulos aqui, porque ele relaciona o comprimento do lado dos triângulos com o ângulo oposto a ele. Eu não vou fazer a demonstração aqui, eu vou só aplicar direto. Eu tenho o quê? O que eu quero? Eu quero esse H aqui, né? E qual é o ângulo que é oposto a H? Esse θ. Então eu vou ter a relação que H sobre seno de θ ele é igual a esse x aqui sobre esse seno de 90 graus. Né? Isso aqui também é igual a esse ângulo aqui de cima sobre D. Opa, D sobre esse ângulo aqui de cima. Só que não nos interessa agora, então eu não vou anotar aqui. Tá? A gente vai ficar só com essa parte. Beleza, eu vou continuar aqui embaixo. Já como a gente quer H, então vamos isolar H, né? Isolando H, a gente tem que seno de θ é igual a H vezes o seno de 90 graus sobre x, né? Perceba que seno de 90 graus é igual a 1. Então, nós vamos ficar com seno de θ é igual a H sobre x. Substituindo os valores que a gente tem, seno de θ é igual a 120, que a gente encontrou por Pitágoras, sobre x, que é 150 centímetros. Dividindo isso aqui, nós vamos ter que o seno de θ é igual a 0,8. Tá, então qual é o arco cujo seno vale 0,8? A gente pode usar a função inversa aqui do seno para encontrar. Então, θ é igual a 53 graus. Agora, fazendo o diagrama de corpo livre, nós temos... Primeiro, vamos adotar aqui um plano XY para facilitar as coisas para a gente. Né? E quais são as forças que a gente tem ali no nosso sistema? A gente tem o peso para baixo, a gente tem a força F e a gente tem a tensão. E a gente vai decompor essa tensão em x e y. Perceba que eu posso trasladar esse ty para cá e esse tx para cima. Vai ficar aqui em cima dessa linha. Ty aqui, tx bem aqui. Beleza, então decompondo. Vou fazer aqui no canto para vocês. Então faremos da seguinte forma. O que é o seno? Seno é cateto oposto, nessa parte aqui, oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é nosso cateto oposto? É ty. Né? Se pegar esse ty aqui e trazer para cá, o seno oposto ao ângulo será ty. Então ty sobre a hipotenusa. E quem é a hipotenusa? É o próprio t. Né? Então, isolando agora ty desse lado, né? Nós teremos o quê? Que t vezes o seno de θ é igual a ty. Certo? Então, vamos lembrar do que é o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que significa adjacente? Adjacente significa junto. Ou seja, é o cateto que está junto do ângulo aqui. Ó. Certo? Então, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o próprio tx e a hipotenusa aqui no caso é o t, né? Como a gente já viu. Então, nós teremos menos cosseno, né? Porque está para a esquerda aqui, é negativo. Menos cosseno é igual a tx sobre a hipotenusa. Logo, isolando o tx, nós vamos ter que menos t vezes o cosseno é igual a tx. Tendo esses dados, finalmente a gente pode verificar a condição de equilíbrio. Beleza, vamos lá. Anotei os dados aqui desse lado e anotei o diagrama de corpo livre aqui desse lado. Caso alguém queira dar uma olhada, né? Caso alguém esqueça de alguma coisa, queira verificar, pode olhar aqui. Eu posso começar pela direção x ou pela direção y. Eu vou começar pela y. Por quê? Porque na direção x, tx eu tenho o quê? Que ele é t vezes o cosseno do ângulo, né? Só que eu não sei quem é t. E isso aqui vai ser somado a f. Só que eu também não sei quem é f. Então, vou ter uma equação e duas variáveis. Aí, se eu fizer na direção y, na direção y eu tenho que t, eu não sei o que é, t vezes o seno do ângulo, mais peso, né? Só que o peso eu sei quanto é. Então, posso isolar t e encontrar ele primeiro. Então, vamos encontrar o t. Para que tenhamos equilíbrio na direção vertical, nós temos que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Né? Então, a somatória das forças em y tem que ser igual a zero. Certo? Quais forças nós temos? Nós temos ty e temos a força peso, né, que é o W. Ty é t vezes o seno de θ. E aqui nós temos o menos W. Por que o menos W? Porque ele está para baixo. Né? Então, se ele está para baixo, ele é negativo. Logo, eu posso somar W dos dois lados. E eu vou ficar com t seno de θ é igual a W. Desse jeito. Substituindo os valores, eu tenho que W é igual a 40. O t eu não sei. E o ângulo aqui é 53 graus. Né? Então, vai ficar dessa forma aqui. O seno de 53 graus é 0,8. Então, vou ter 40 igual a t vezes 0,8.
Isolando o T, então eu vou ter 50 kg força igual a tensão. Então, para a condição de equilíbrio na direção X, na direção horizontal, então a somatória das forças nessa direção tem que ser igual a zero. E quais forças nós temos na direção horizontal? Temos Tx e temos F. Só que Tx é menos T vezes cosseno de θ. E F é positivo, então fica mais F. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, nós teremos que F é igual a T vezes cosseno de θ, onde encontramos T anteriormente, e o cosseno de θ é 53 graus. Né? Substituindo os valores de T e cosseno de 53 graus, nós temos que F é igual a 50 vezes 0,6. Logo, F é igual a 30 kg força. Tá, então, resumindo, o que a condição de equilíbrio de uma partícula nos dá? Que o somatório das forças em cada direção tem que ser igual a zero. Isso nos dá o quê? Nos dá que a partícula estudada ela está em equilíbrio transrelacional, ou seja, ela não está se movendo nem para um lado nem para o outro, ela não vai para cima, ela não vai para baixo, ela está parada. Aí você pode me perguntar se essas forças não podem fazer a partícula girar, algo do tipo. Bom, quando a gente estuda um ponto material, uma partícula, as dimensões da partícula, do ponto material, elas são desprezíveis, a gente despreza elas, e no caso estudamos apenas a parte transrelacional. Então, quando formos estudar corpo extenso, aí sim vamos ter o giro, né? Vamos ter uma grandeza que é chamada de torque, que está relacionada ao giro do corpo, que no caso está relacionada à próxima questão que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Certo, segunda questão sobre equilíbrio de um corpo extenso. A questão nos diz o seguinte: a figura mostra uma viga em equilíbrio. Essa viga mede 4 metros e seu peso é desprezível. Sobre ela há duas cargas concentradas, sendo uma fixa e outra variável. A carga fixa, de 20 kN, está posicionada a 1 metro do apoio A, enquanto a carga variável só pode se posicionar entre a carga fixa e o apoio B. Para que as reações verticais, de baixo para cima, dos apoios A e B sejam iguais a 25 kN e 35 kN, respectivamente, a posição da carga variável em relação ao apoio B e o seu módulo devem ser... Certo, aqui nós temos nossas opções A, B, C, D e E. E o que ela nos diz? Nos diz que nós temos as reações aqui no apoio A e no apoio B, e essa carga de 20 kN ela fica parada, que ela não se mexe. Enquanto que essa carga variável a gente não sabe onde ela está, ou seja, ela pode estar para cá, até aqui, e pode se mover também até aqui o apoio B. Ele quer saber a posição e a força dessa carga quando a força no apoio A e a força no apoio B são respectivamente 25 kN e 35 kN. Certo, vamos lá. Certo, eu copiei aqui os dados da questão e aqui a imagem. Tá, e o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma força aqui de apoio, uma força de reação aqui no ponto A, que a gente vai chamar de FA. A gente tem uma força da carga fixa, que a gente vai chamar de FC, de carga fixa. A força aqui na carga variável, que a gente vai chamar de força na carga variável, né? CV. E a força de apoio aqui, né? A força de reação no ponto B, que a gente vai chamar de FB. Certo, ela quer saber o módulo dessa força e aonde ela está. Então, o que nós temos? Como vimos ainda há pouco, as forças em uma direção, né, tem que ser iguais às forças que estão na outra direção. Ao somar todas essas forças, o resultado tem que ser zero, para que este sistema, para que essa barra esteja equilibrada, não esteja descendo e nem subindo, né? Que esteja pulando, descendo. Beleza, então, para equilíbrio translacional, a somatória das forças tem que ser igual a zero. No caso, só tem uma direção, né? Então, nesse caso, a gente não vai precisar decompor nenhuma força, porque todas estão na mesma direção. Então, vamos lá. Para equilíbrio de translação, a somatória das forças na direção I é igual a zero. E quais forças a gente tem? A gente tem FA aqui para cima, vou botar como positivo, e para baixo como negativo. Então, a gente tem FA menos FCF menos FCV mais FB. E tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Beleza, então, substituindo os valores que a gente tem que FA é 25, FCF é 20, FCV a gente não sabe, que é o que a gente quer, e FB é 35. Tá, então, 25 menos 20 dá 5, 5 mais 35, 40. Então, 40 menos FCV tem que ser igual a zero. E para que isso seja verdade, FCV tem que ser igual a 40, né? Ou se você preferir, pode passar isso aqui para o outro lado, vai ficar que 40 é igual a FCV. Beleza? Tranquilo.
Agora vamos para a segunda condição de equilíbrio, chamada de torque. Essa segunda condição de equilíbrio está relacionada ao equilíbrio de rotação do nosso corpo. Para que tenha o equilíbrio de rotação, a soma dos torques tem que ser zero, né? Então a gente tem o torque em relação ao apoio B, em relação a essa força e essa outra força aqui. Porque é necessário que a gente tenha essa segunda condição de equilíbrio, esse equilíbrio de rotação. E você concorda comigo que mesmo se todas as forças para cima e para baixo forem igual a zero, não significa que esse corpo vai estar estático, né? Ele pode estar parado aqui, só que ele pode estar girando. Assim. Ele pode estar parado, mas ele pode estar girando, sem transrodar, girando no mesmo lugar, como um peão. Então é necessário que o somatório dos torques seja zero, né? Ou seja, o torque é uma grandeza relacionada ao giro do corpo. Então, se todos os torques forem igual a zero, o corpo não está girando. Então vamos lá, o somatório dos torques tem que ser igual a zero. Eu vou escolher como pivô o ponto A, né? Ou seja, ele vai girar ao redor desse ponto A aqui. Mas aí nós temos que para o torque, o que é o torque? Nós temos uma distância, né, pela força. E isso vai nos dar a ideia do quanto isso aqui vai girar. Então nós temos o torque em relação a esse ponto, em relação a esse e esse. O primeiro torque ele será igual a zero. Por quê? Porque a distância desse ponto para ele mesmo é zero, né? Está no mesmo lugar. Adotando o sentido horário como negativo e anti-horário como positivo, nós teremos o quê? Que a força vezes a distância desse apoio aqui nos dá nosso primeiro torque, né? Então, 0 vezes FA. Esse primeiro aqui. Como se a segunda força está girando o corpo no sentido contrário, no sentido horário, nós temos menos a distância, mas que distância é desse apoio A que eu escolhi? É 1 metro, né? Então, 1 metro vezes a força, né? Então, menos 1 vezes FCF. A força da carga variável, ela está negativa, né? Tipo, ela estava negativa. Então, qual é a distância entre o apoio A e essa força aqui que eu quero saber, né? Essa carga variável? Eu não sei. Então, vou chamar de X. Então, eu tenho X vezes a força, que a gente já encontrou anteriormente, que é 40 kN. Já a gente substitui. Mais a força desse apoio B aqui, né? O torque desse apoio B. Então, eu tenho 4 vezes FB. Por que 4? Porque é a distância da barra toda, né? De um ponto da barra até o outro, segundo o pivô que eu escolhi que é o ponto A. Então, 4 vezes a força. No caso, FB, positivo porque está no sentido anti-horário. Somando tudo isso, tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, né? Essa força aqui vai dar igual a zero, né? Então, a força vezes zero vai ser zero. Menos 1 vezes FCF, que eu já substituí, que é 20. Menos X vezes FCV, que a gente encontrou na agorinha, que é 40. Mais 4 vezes FB. Quem é FB? FB é 35, né? Que a questão nos dá. Isso tudo tem que ser igual a zero. Certo? Então, resolvendo essas multiplicações aqui, nós teremos menos 20, menos 40x, mais 140. Isso tudo igual a zero. Então, menos 20 mais 140 dá 120. Então, nós vamos ter menos 40x mais 120. Somando 40x dos dois lados, vamos ter que 120 é igual a 40x. Dividindo por 40, né, dos dois lados, a gente vai ter esse 0 corta com esse outro 0. 12 dividido para 4 é igual a 3 metros. Tá, então x é igual a 3 metros. Mas quem é x? X é a distância de A até essa carga variável aqui. Só que o problema nos pediu a distância de B até essa carga variável. Logo, você concorda comigo que se de A até a carga variável é 3 metros, então do apoio B até a carga variável é 1 metro, né? Porque 4 menos 3, né? Então essa barra toda menos esse pedaço daqui, vai deixar só esse pedaço aqui, ó, que no caso é 1 metro. Então a resposta é B, que é 1 metro a distância, e 40 kN é o módulo. Espero que tenha ajudado a vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo depois. Obrigado.